Olá, e seja muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube do Conquiste Seu Sonho. Eu sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar em mais uma aula aqui rumo à sua aprovação, sua certificação na prova da Enseja. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai começar a falar dentro da prova de linguagens, na prova de português. Você tem ali a sua redação que você tem que fazer, tá bom? Só existe redação, óbvio, né? Dentro desse eixo, nos outros não, mas ela é aplicada no mesmo momento que você for fazer esta prova. Então, você sabe, não adianta nada passar em redação e não passar em linguagens, ou ao contrário, tá bom? Você tem que passar nos dois no mesmo ano para você ter a certificação do eixo. Então, você tem que se dar bem na redação, não adianta, tá? E é o seguinte, já vou falar agora, são 4 aulas que você vai estudar comigo. Pelo histórico que eu vejo de visualização das outras aulas dos anos anteriores que eu já dei essa aula, o que acontece? A grande maioria das pessoas, né, que não se dá bem na redação, o que acontece? Ela assiste uma aula, no máximo 2 e não assiste mais. Não cometa este erro. É um erro gravíssimo que vai te reprovar. Estou sendo muito sincero, você sabe que eu sou transparente. Assista as 4 aulas. Heitor, eu tenho dificuldade apenas em descobrir o tema e fazer a conclusão. Então, eu vou assistir a primeira e a terceira aula. Para com isso. Assiste as 4 aulas, porque todas são importantes, tá? Então, nada de começar, só vou assistir uma aula, as 2 primeiras, o resto tá bom. Não, assiste as 4, porque é isso que vai fazer a diferença entre você passar ou não. Confia no que eu tô falando. Ó, se você seguir o passo a passo, né? Heitor, odeio escrever, não sei escrever, tenho dificuldade de escrever. Tem como eu passar em redação? Tem, é só você seguir tudo que eu falar nessas 4 aulas. Anota tudo no seu caderno, estuda e aplique, principalmente tudo aquilo que eu falar, que você vai se dar bem na redação. Pode confiar em mim, não importa o momento que você esteja agora. Se você seguir as ferramentas que eu te passar, você passa com tranquilidade. Por mais que o tema seja super difícil ou você não entenda muito, não goste muito de escrever, não tem problema, você vai se dar bem. Vamos lá? Vamos começar? Então, primeira aula, tá? Primeira coisa que eu quero falar para você. Para com essa coisa de ter medo de redação, tá? Muitas vezes o bloqueio que a gente tem de redação, pessoal, ele é nosso, ele é pessoal. Às vezes você sabe escrever melhor do que você pensa. Às vezes você tem um domínio de conhecimento maior do que você acha. Só que muitas vezes a gente cria os nossos próprios medos, os nossos próprios obstáculos. Então, primeira coisa, para com essa coisa de, eu não sei escrever, não vou conseguir. Será que eu vou... Olha, o tempo que você demora se preocupando em, será que eu consigo? Você já podia estar estudando, já podia ter resolvido esse problema. Você vai ver que é muito simples, mas você tem que seguir, tá bom? Tudo aquilo que eu for te falar. Lembra, é essencial. Heitor, tirei 30, acertei as 30 questões de linguagem. Tudo bem, não passou na redação. A redação ela vale de 0 a 10, você tem que atingir 5 pontos, tá? Primeira grande dica que eu tenho que dar, vai além dos estudos. Eu quero que a partir de agora, mesmo que você odeie ler, mesmo que você não goste de ler, eu não quero que você comece a ler livros e romances históricos, não, nada disso. O que eu vou precisar que você faça aí no seu dia a dia? Tudo que você tiver contato, por mais simples, por mais banal que seja, eu quero que você leia, tá? Heitor, entregaram para mim um folheto na rua, leia. Heitor, entregaram para mim uma carta, leia. Heitor, peguei aqui um folheto qualquer, um caderno, um livro que eu tenho aqui velho aqui em casa, leia. Tudo que você tiver contato com leitura a partir de agora, até o dia da sua prova, você precisa ler. Heitor, mas qualquer assunto, qualquer coisa, tá? Por quê? Quanto mais você criar o hábito, mesmo que indiretamente, você vai acabar lendo mais rápido e compreendendo textos melhores, tá? De maneira mais rápida e de maneira mais eficiente. O que isso significa? Você vai fazer a redação mais rápido, tá? E também você vai ler as questões da sua prova. Lembra, 30, 60, 90, 120 questões no total. E você vai resolver mais rápido. São 4 eixos, 120 questões, tá bom? Então, isso vai me ajudar muito. Se você cumprir estes procedimentos, vai me ajudar bastante. A mim e, claro, a você principalmente. Heitor, como é que funciona a redação do Enseja? A redação do Enseja, ela tem uma coisa chamada estrutura dissertativa. Nada mais pessoal, o que é dissertar? É desenvolver um texto, né? Um texto que tem começo, meio e fim. Isso que significa? Então, assim que você abre sua prova, a primeira coisa lá está lá a redação. A gente já vai ver, inclusive, como é que vai ser no dia da sua prova, tá? Você simplesmente tem que seguir regras.
que são essas regras? É aquilo que o teu corretor, na verdade são dois, né? O que os seus dois corretores vão olhar para a sua redação e vão fazer ali, vão seguir se você está cumprindo. E o que eu vou fazer nessas aulas? Eu vou te passar justamente aquilo que o teu corretor vai corrigir. Então, ou seja, vamos cumprir as regras dele e a gente tem ali perto ali da nota máxima, mesmo que a gente cometa alguns erros ali do processo, tá bom? Então, simplesmente saiba disso. Estrutura dissertativa. Tem algumas regras e você tem que cumprir, tá bom? Heitor, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha redação? A primeira coisa que você vai fazer na sua redação, a gente já vai ver como que você faz isso, é descobrir o tema central, tá bom? Ou seja, o que é o tema central? Sobre aquilo que o meu texto está falando, e é isso que a gente vai descobrir. E ainda bem, né, que o Enseja já favorece o nosso serviço aqui, sabe por quê? Porque ele fala qual que é. Só que você tem que localizar, você tem que saber aonde que está, tá bom? Geralmente o tema ele está em uma palavra ou em uma frase. Você vai ver que é bem simples, bem tranquilo. Lembrando que em termos de estrutura, se você vai fazer a prova do ensino fundamental, no máximo 25 linhas. E a do ensino médio, então, máximo 30 linhas. Não dá para passar, tá? A editora escreve mais do que isso. Não há espaço, a máquina nem retira o que está depois, tá? O que está depois ela nem vai avaliar, tá? E aí, Heitor, quantos parágrafos eu tenho que fazer? Eu vou te ensinar, tá? Que você pode fazer aqui ou 4 ou 5 parágrafos, tá? Eu sugiro sempre 5 para você escrever parágrafos menores. Mas a gente vai conversar sobre essa estrutura. Ou seja, 5 linhas, 5 ou 6 linhas em 5 parágrafos dá entre 25 e 30 linhas. Essa é a média. Então, cada parágrafo, você vai ver como é que é, tá? Tem ali por volta de 5, 6 linhas. Fica uma ótima redação, tá? Outra coisa, cada parágrafo, como é que a gente... Vou falar do básico, tá? Para você não errar. Por quê? Isso tudo que eu tô falando, o próprio Enseja, ele tem um manual, né, de orientação daquilo que eles estão corrigindo, aquilo que vale mais ponto, aquilo que vale menos ponto. Eu simplesmente estou simplificando aqui, tá? Eu podia mostrar, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, caso você queira ver, tá? Onde eu explico esse manual com muitos detalhes, 45 minutos explicando tudo, tá? Mas essas aulas eu já condenso e já trago justamente o que você precisa fazer, sem ser a visão ali do próprio corretor. Então é o seguinte, cada parágrafo do seu texto, e como é que a gente escreve, né? Você sempre tem que deixar um espaço pequenininho, né, para iniciar o seu texto, ok? Depois, você sempre vai começar com a letra maiúscula, no início o resto não. E quando você acaba uma frase e acaba o parágrafo, você tem que encerrar com um ponto final. Ó, esquece essa coisa de, posso fazer uma pergunta, interrogação, posso fazer um ponto de exclamação no meu texto para indicar algo? Não, não faça isso, tá? Encerra sempre com ponto final em cada frase, em cada parágrafo, sem a gente polemizar, tá bom? Por quê? Porque quando a gente está em uma pergunta, você obrigatoriamente tem que responder muito bem. E se não ficar tão boa a resposta, teu corretor vai descontar. Se você fizer um ponto de exclamação, isso parece um grito, né? Parece um susto, parece algo que você está gritando com o seu corretor. Ele também vai descontar, tá bom? Então vamos jogar pelo simples, vamos jogar pelo seguro, ok? Nunca ultrapasse margens. O que é margem? Então, você vai ver. Tem uma linha do lado direito, outra do lado esquerdo, outra em cima, outra embaixo. Não pode passar, tá? Escreva um pouquinho a mais. Não adianta, porque quem faz a correção são os corretores, obviamente, mas quem manda para ele é a máquina. E a máquina ela faz um recorte naquele retângulo da sua redação. Então, o que tiver depois dessas margens, a máquina nem pega, tá bom? E ó, toda redação, isso funciona, essa estrutura, tá? Ela funciona para quase 100% de todas as redações que você for fazer na sua vida. Um curso público, vestibular, Enem e também por Enseja. Ele segue a mesma estrutura, então fica bem fácil a gente ensinar isso, tá? O que você tem que entender? O primeiro parágrafo, a gente coloca uma introdução, que a gente vai ver com calma como a gente faz. Mas a introdução, ela tem certos critérios que o seu corretor vai avaliar. Então, o que você vai fazer no começo? Uma introdução, tá? A gente vai ver como é que a gente faz, passo a passo, não se preocupa. No último parágrafo, você vai fazer o seu encerramento, que a gente chama de conclusão. Então, no primeiro, introdução, no último, a conclusão. Legal. Então, e nos outros 2 ou 3 parágrafos ali no meio, o que a gente vai fazer? Opa, aí é uma outra conversa, por isso que depois a gente vai ter uma aula só sobre isso, porque vai ser uns parágrafos de
argumentação. Mas eu quero que você já decore isso. No primeiro parágrafo, a gente vai fazer a introdução. Nos outros 2 ou 3, argumentação ou desenvolvimento, como você preferir chamar. E no último, a conclusão. Essa é a estrutura básica da sua prova que você tem que saber. Esses pontos, pessoal, que eu estou falando aqui, são essenciais. Heitor, eu tenho que escrever letra maiúscula, letra bastão, tanto faz. Tanto faz. Isso não importa. Por quê? O importante é que, primeiro, o seu avaliador ele saiba diferenciar letras maiúsculas e minúsculas. Lembrando, só vai usar letras maiúsculas para início de parágrafo ou início de frase e também para substantivos próprios, nome de pessoas, lugares, cidades e assim por diante, tá bom? O resto tem que ser minúsculo. Então, o teu corretor tem que fazer essa diferenciação para saber que você não está errando, tá bom? E isso é muito importante, isso é essencial para você conseguir. E segundo, a letra tem que ser legível. O que é isso? Ela tem que ser compreensível na hora da leitura, tá? Tem gente que escreve, eu, por exemplo, eu tenho que caprichar na minha letra, porque minha letra muitas vezes não é legível, tá? Eu tenho essa dificuldade, ok? E é cada vez mais comum que as gerações cada vez mais novas tenham mais dificuldades ainda, tá? Por quê? Porque a gente está numa era aí onde a gente está escrevendo cada vez menos e utilizando o computador cada vez mais. Então as pessoas estão deixando de utilizar a caneta. Isso é um processo que, infelizmente, a gente tem visto com muita frequência. Último detalhe, ainda antes de avançar, que eu quero falar. A redação, apenas caneta preta. Caneta preta. Aliás, na sua prova inteira, você só pode usar caneta preta transparente, ok? Depois eu tenho vídeos aqui que eu explico o porquê disso, mas apenas caneta preta. Então já cria esse hábito. Outra coisa, quando você for estudar a redação, for treinar na sua casa, faça sempre depois do almoço, no período da tarde. Por quê? Porque é o momento que você vai fazer a redação. A redação no dia da prova, ela é feita no momento da tarde, ok? Então você já cria esse hábito. Depois de você almoçar, espera uns 15, 20 minutos e vai para a redação. Heitor, eu vou estar cansado. Sim, no dia da prova também. Você vai ter acabado de almoçar e vai ter que fazer uma redação. Então, crie já esse hábito. Heitor, tem que ser depois do almoço? Sugiro, porque é no mesmo horário que você vai fazer ali no dia. Esses detalhes podem sim fazer a diferença. Então, dentro de um critério assim bem geral, pessoal, como é que a gente vai fazer? Se a sua redação for de ensino fundamental, eu quero que você siga isso aqui, ó. Redação, no máximo 25 linhas, a gente vai tentar fazer as 25, tá? E aí, eles dão geralmente 3 textos de apoio. Então, eu quero que você preste atenção. Primeiro parágrafo, a gente vai fazer a introdução entre 5 a 6 linhas. Todos os parágrafos têm que ter mais ou menos a mesma quantidade de linhas. Então, eu posso fazer 3? Não, porque vai começar a pesar, vai começar a faltar. E algum outro vai ficar com muitas linhas e isso vai ficar desequilibrado. Entendeu? Essa é a dica. Então, se eu fizer 4, tudo bem, mas no outro você tem que fazer 6. Essa é o máximo que você pode ir, tá bom? Parágrafo 2, 3 e 4. Ou então, parágrafo 2 ou 3. Você vai utilizar parágrafos de argumentação, onde a gente vai desenvolver o nosso texto. E aí, o que é o pulo do gato? E depois eu vou te explicar na prática, não se preocupa. Mas, por exemplo, o segundo parágrafo, a gente vai usar como referência primeiro texto de apoio. O terceiro parágrafo, a gente vai usar o texto de apoio número 2. E o quarto parágrafo, o texto de apoio número 3. Então, o que são esses textos de apoio? A própria prova do Enseja oferece textos para você consultar, que depois a gente vai ver, né? A gente não pode copiar de nenhum, mas você pode sim consultar para ter uma ideia, para ter uma referência e desenvolver a partir daí, tá? E aí você faz dessa forma. Heitor, posso fazer só 2 parágrafos? Pode, mas aí você não pode vacilar nesses parágrafos de argumentação. Quando você tem 3 parágrafos, tua margem de segurança, tua bolha de salvação, ela aumenta, tá? Então sua nota fica mais segura. E no último parágrafo, isso não tem jeito, você tem que fazer uma conclusão, também seguindo os critérios que a gente for falar. Então, e se eu for fazer a prova do ensino médio? A prova do ensino médio é a mesma coisa, tá? Aqui eu dividi em 6 parágrafos, mas você não precisa seguir. Então, eu posso fazer em 3 parágrafos? Posso fazer em 4 parágrafos? Pode, no máximo 5. Aqui eu coloquei 6 porque é o que o pessoal geralmente faz, mas você não precisa fazer isso.
Pensa uma coisa, a estrutura é mais importante que a quantidade de parágrafos. Tem gente aí que fica doida, né? Estou falando em quantidade de parágrafos. Não, a ideia, não adianta nada você fazer 322 parágrafos, né? Se você não seguir essas indicações. Então, o primeiro tem que ser introdutório, os do meio tem que ser argumentativo e o último tem que ser conclusivo. E essas ideias, sim, estão ali nas orientações da Enseja. Quantidade de parágrafo, a prova da Enseja não fala. Inclusive, tem um parágrafo lá que eles são bem diretos. Não importa a quantidade de parágrafos, importa que você siga a estrutura. Por isso que você tem que começar o texto de uma forma, no meio tem que estar em outra e na última você encerrar com essa recomendação, beleza? Heitor, então vamos começar. E aí, como é que eu faço? Bom, primeiro ponto que você tem que entender é a questão do tema, descobrir o tema. Por que é importante a gente descobrir o tema? Primeiro que ele vai falar sobre aquilo que você tem que desenvolver, sobre aquilo que você tem que escrever. Segundo, porque nas orientações do Enseja, se você não escrever de acordo com o tema proposto, né, a sua nota ela é zerada, simplesmente, tá? Você tem a nota 0, ou seja, não adianta nada depois, tá bom? Basicamente olha, se o tema, por exemplo, é sobre reciclagem, você não pode falar, de repente, sobre o seu dia a dia, ok? Ou seja, você tem que escrever sobre o tema que ele quer que você escreva. Basicamente é isso, tá? Tema, o que é o tema? É a palavra, ou a expressão, ou a frase principal que vai resumir tudo aquilo que você tem, inclusive os textos de apoio. Todos os textos de apoio estão ligados ao tema principal, tá bom? Olha só, esse aqui é a primeira folha que você vai receber na sua redação. Obviamente que não é exatamente essa, porque cada ano ele muda, tá? Mas ele começa exatamente dessa forma e eu quero te mostrar. Sempre vai ter lá em cima escrito proposta de redação, ok? Bacana, isso aqui é sua folha, pessoal, aqui é a sua folha, legal. E aí, ele sempre vem com esse parágrafo introdutório. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija texto dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? É a estrutura que eu falei com vocês, tá bom? Introdução, argumentos e conclusão. Legal? Bacana. Na norma padrão da língua portuguesa, ou seja, não pode ser escrito em outra língua, isso é importante falar, tá? Não pode ser um poema, não pode ser uma música, tem que ser na estrutura que eu vou passar para vocês. Bacana? Não pode ser um desenho? Claro que não. E aí vem, presta atenção, sobre o tema, e aí vem negrito, preparação para a velhice e desafios da longevidade. O que significa isso? Primeiro está escrito o tema, né? Depois vem escrito. Sempre, mais ou menos ali na terceira linha da proposta de redação do seu Enseja, vai ter o nosso tema. Ou seja, seu texto tem que falar sobre preparação para a velhice e desafios da longevidade. Não importa, tá? E aí que depois, né, você vai começar a desenvolver esse aspecto. E aí, o que acontece? Tá vendo que depois vem texto 1, mais embaixo texto 2 e na outra página vai ter ali o texto 3? Esses 3 textos vão servir de apoio para os seus parágrafos do meio, tá bom? Então, texto 1, parágrafo 2, texto 2, parágrafo 3 e assim por diante, tá? É importante que nesses parágrafos do meio você mostre o seu ponto de vista. Olha a proposta de redação. Na última linha ele fala argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então ali você tem que desenvolver, né? Por exemplo, no texto 1 está falando que pessoas com mais de 65 anos serão mais de 1/4 dos brasileiros. Bacana, então você vai ter que desenvolver esse ponto, falar, dar seu ponto de vista, o que você acha disso, né? Quais são as projeções do IBGE segundo esse gráfico ao longo dos anos, que está aumentando, está diminuindo, e por quê, né? Você vai ter que argumentar de acordo com os seus conhecimentos também, tá bom? Então você apresenta aquilo sem copiar, tá? Não vamos esquecer, e assim por diante. Heitor, pode vir só 2 textos de apoio? Pode, tá? Ou vem 2, ou vem 3, ou vem 4. Isso é o que sempre aconteceu na prova do Enseja. Então, eu sou obrigado a utilizar esses textos de apoio? Não necessariamente. Mas vamos falar, fica muito mais fácil, né? Pelo menos você tem uma ideia daquilo que está falando. E veja, se você ler depois esses 2 textos de apoio, você vai reparar que ambos estão ligados à preparação para a velhice e desafios da longevidade. Ou seja, o tema, ele meio que resume tudo da sua questão, tá bom? Ó, esse aqui, ó, são mais 2 textos de apoio que vem. Então, você teve o texto 3 e o texto 4.
O que algumas pessoas fazem geralmente, e isso também você pode usar essa estratégia, que é o seguinte, por exemplo, o texto de apoio 1, você pode usar no segundo, texto de apoio número 2 no terceiro parágrafo, e no quarto parágrafo você pode utilizar uma mescla entre o texto 3 e o texto 4. Ou então, se você preferir, também você pode simplesmente excluir um desses textos de apoio, tá? Eles não são obrigatórios, apenas uma indicação para que você utilize. Bacana? Além disso, pessoal, olha só. Esse aqui é um outro exemplo que veio em outra prova do Enseja, tá? Eu trouxe esses dois. Repara que vem a mesma coisa sempre na proposta de redação? Exatamente. Então, mesmo, olha só, o comecinho é igual. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija texto dissertativo argumentativo, ou seja, aquela estrutura que a gente já conversou, na norma padrão da língua portuguesa. E aí vem, de novo, na terceira linha em negrito, sobre o tema trabalho informal no Brasil. Então, você vai falar sobre essa questão do trabalho, que não tem as pessoas não têm carteira assinada e tudo mais, tá? Heitor, como é que eu começo cada texto? Como é que eu vou desenvolver cada um dos parágrafos? Calma que a gente vai ver. O objetivo até aqui, eu quero que você localize sempre o tema. Por quê? Se você fugir do tema, você vai ter sua nota zerada. Reforço isso, tá? Então, Heitor, onde que eu localizo? Sempre por volta ali da terceira linha vai estar em negrito, vai ter escrito tema e vai estar desenvolvido ali o tema, né? Então, nesse caso está aqui, sobre o tema trabalho informal do Brasil. Terceira linha em negrito para você não localizar. Então, sempre depois que você escrever seu texto, dê uma olhada no tema novamente, tá bom? Para ver se de repente você não fugiu, mas você tem que sempre se ater ao foco principal do seu texto, falar sobre isso, tá bom? Não pode escrever sobre aquilo que você quiser. Outra coisa, nos textos de apoio, pode vir sim texto verbal, texto não verbal. Lembra que a gente aprendeu nas aulas? Ou seja, pode vir números, pode vir texto escrito, pode vir um texto de lei, pode vir um gráfico, tabela, pode vir o que eles bem entenderem. Tá bom? Não necessariamente é uma reportagem. Claro, na maioria das vezes mas às vezes vem uma outra coisa também. Beleza? Então fica muito atento a isso. Depois, na sua folha da sua prova, você vai ter ali uma folha escrita rascunho. Vai estar em assim, cinza bem grande, assim, rascunho. E em cima dela vai ter essas instruções. E eu quero que você saiba disso, tá bom? Primeiro ponto. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Então, se tem um espaço escrito rascunho da redação, você vai fazer o quê? Rascunho da redação. Heitor, eu odeio rascunho, eu quero ir para a folha principal. Não, tá bom? Por quê? Porque quando a gente faz o rascunho, a gente acaba ajeitando aquela questão dos parágrafos que eu te falei, entre ter mais linhas ou menos linhas, entre você ter uma orientação ou não, entre você, de repente, evitar repetição de palavras, que a gente vai conversar isso depois, tá bom? Então, você realmente ajeita a tua redação da melhor forma possível. De repente, elimina conteúdos excessivos. De repente, vai que você escreve 37 linhas. O que você faz com as outras linhas? Tá bom? Então, fica atento a isso, tá? Neste caso, neste exemplo, por exemplo, o texto definitivo deve ser escrito à tinta, como eu falei, né? Como eu falei para vocês, em caneta preta, tá? Heitor, que folha própria é essa? Bom, o seu fiscal, ele vai entregar uma folha à parte para você, chamada folha oficial. Vai estar escrito folha oficial de redação. E aí, depois você vai passar limpo em caneta preta para ela, tá bom? Heitor, posso fazer uma rascunha a lápis ou qualquer outra caneta? Não, no dia da prova você só vai poder levar a caneta preta transparente, ponto final. E como eu disse, limite máximo de 25 linhas. Ó, nessa instrução que eu te mandei, ele está falando aqui na terceira linha, né? A redação com até 4 linhas escritas será considerada insuficiente e receberá nota 0. Como o pessoal tem indo muito bem na redação, eles aumentaram no último ano para 7 linhas, tá? Então, menos do que 7 linhas, eles nem corrigem e já te dão 0. Então, fica muito atento a isso. Mas, você não vai jogar para isso, você vai jogar para fazer o máximo de linhas. Então, se a redação ela tiver no máximo 30, por exemplo, você vai jogar ali para 28, 29 ou até mesmo 30. Se o máximo for 25, tranquilo, você vai tentar fazer com 23, 24, no máximo 25. Bacana? E
Lógico, a redação que fugir ao tema, como eu disse, que não atender ao tipo dissertativo argumentativo receberá nota 0. Já aconteceu de aluno querer falar, olha, eu vou impressionar o redator, eu vou escrever, né, de repente em inglês, ou eu vou fazer uma música, eu vou fazer um desenho para falar do tema. Não, você vai ter o 0, tá? Então, nada de inventar nessa hora e cumpra exatamente aquilo que eu falar nas aulas, tá bom? Por fim, a redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsideradas para efeito de correção. Ou seja, nunca faça aquele erro básico de, vou copiar parte de alguma questão da prova porque o corretor não vai saber. A máquina automaticamente vai anular essa parte, tá bom? Outra coisa, eu vou copiar partes dos meus textos de apoio nos meus parágrafos. Posso copiar, mudar uma palavra ou outra? Claro que não. Você vai escrever com as suas palavras. Então, nada de querer atalho. Nada de querer atalho, ainda mais no dia da sua certificação, tá? Então, vamos jogar sério, vamos jogar limpo. Por quê? Só cumprir esses critérios, pessoal, não é difícil, tá bom? Cumprindo isso, a gente vai conquistar o nosso objetivo. Legal? Então, nessa primeira aula, você tem que saber essa estrutura que eu te falei e principalmente a localização do tema e como que sua redação aparece. Depois, na próxima aula, a gente vai aprender a falar bastante sobre a questão do parágrafo ali de introdução, a gente vai falar da conclusão, vai falar dos parágrafos de argumentação e também umas ideias gerais e eu vou te mostrar na prática como que a redação ela deve ser feita. Combinado? Pessoal, obrigado, tá, por ter assistido essa aula, espero que vocês tenham gostado. Assista as 4 aulas, porque é isso que vai fazer você passar, as 4 aulas de redação. Confia no que eu estou falando, já faço isso há muitos anos. Pessoal, muito obrigado por ter assistido. A gente se vê no nosso próximo vídeo, tá? Não esquece, por favor, do like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo, compartilhar e clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro do canal, dê uma olhada na descrição. Caso você também queira que eu corrija sua redação, eu tenho aqui embaixo 10 propostas de redação para você, onde você pode, assim, fazer e me enviar. E aí a gente conversa, tá bom? Ofereça esse serviço para aqueles que quiserem, tá? Muito obrigado. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.